Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós daremos início aí à nossa segunda videoaula de História e o assunto que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje é relacionado à Primeira República, também conhecida como República Velha. Pessoal, o fim da monarquia, o fim do período imperial, que é o período em que o Brasil era governado por Dom Pedro II, ele ocorreu devido à perda de apoio político, ok? Então, esse regime monárquico, ele acaba se tornando impopular entre vários setores da elite brasileira, tá? Então, neste sentido, um grupo de militares e pessoas e uma parcela aí da sociedade organizaram um movimento para derrubar a monarquia e, consequentemente, derrubar aí Dom Pedro II do governo, ok? No dia 15 de novembro de 1889, um golpe derruba Dom Pedro II, dando aí passagem para a instauração da República, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que assume aí a presidência na forma de governo provisório, tá? Então, no início aí da Primeira República, tem um período específico que recebe o nome de República da Espada. Este nome se dá devido ao fato de que os dois primeiros presidentes da República, eles eram militares, que no caso era o Marechal Deodoro da Fonseca e logo após o Marechal Floriano Peixoto, tá? Outra característica aí da República Velha é que ela passou por 13 presidentes, mais 2 presidentes que não chegaram a assumir devido a problemas políticos e problemas relacionados à saúde, tá? Temos também outra característica, então a grande marca aí da República Velha era com relação ao domínio que as oligarquias exerciam no país. Mas o que eram as oligarquias? Pessoal, a palavra oligarquia é uma palavra de origem grega que significa governo de poucas pessoas pertencente a uma classe ou a uma família, ok? Então, esses oligarcas eram pequenos grupos aí, geralmente compostos por grandes fazendeiros bem ricos da época, né? Então, esses fazendeiros, esses oligarcas, eles detinham um poder político e econômico muito grande. Esses oligarcas, muitos eram também chamados de coronéis, esses fazendeiros aí da época, ok, pessoal? Continuando, então, no âmbito eleitoral, o controle destes oligarcas, destas oligarquias, ele se dava através de algumas práticas, como, por exemplo, estes oligarcas, esses fazendeiros aí, eles controlavam, ou melhor, eles direcionavam o voto da população, tá? Lembrando que, neste período, o voto ele era aberto, ou seja, ele não era sigiloso. Então, isso abria para que muitos oligarcas, ou melhor, todos os oligarcas, tivessem um controle aí em quem as pessoas tinham votado, tá? Porque o voto era aberto e não era secreto, ok? Então, esses oligarcas, eles podiam ser tanto candidatos a um cargo político, como também poderiam apoiar, determinada pessoa a um cargo que estava concorrendo aí a um cargo político. Então, o que eles faziam? Eles direcionavam aí para a população em quem as pessoas deveriam votar, Então, as pessoas não tinham a liberdade de escolher, não tinham a liberdade de escolher em quem elas preferiam votar, elas eram direcionadas, ok? Então, caso a pessoa, o grupo de pessoas não votasse em quem o oligarca tivesse solicitado, tivesse pedido, elas sofreriam uma série de ameaças aí, elas sofreriam, no caso, consequências. Mas que consequências eram essas? Elas poderiam ser ameaças, ok? Violência física e perseguições, tá? Então, vemos aí o problema que elas enfrentavam caso elas não quisessem votar ou optassem por não votar em quem o coronel havia solicitado, tá? Mas e aí, caso elas não votassem, quem que aplicava esse tipo de punição, nas pessoas? Eram os jagunços, que eram pessoas contratadas por esses oligarcas para fazer esse tipo de serviço, que eram aplicar aí essas punições, essas perseguições e ameaças, ok? Então, percebam que as pessoas, como eu já falei anteriormente, não tinham essa
liberdade de escolha de voto, né? Então, a questão do voto aberto favorecia para que no dia da eleição esses oligarcas estivessem presentes no âmbito eleitoral, controlando aí em quem as pessoas votavam ou deixavam de votar, tá? E este momento, essa prática, ela era chamada de voto de cabresto. Para quem quiser olhar, tem até uma charge aí na página 28, ok? Então, gente, essa era a característica aí do período no momento que se refere ao período eleitoral, a questão dos votos, tudo bem? Bom, este era o assunto escolhido para a aula de hoje. Na próxima semana eu aguardo vocês com outro assunto a ser debatido. Até mais!